Fala, nação rubro-negra, se liga aí nas notícias do Mengão. Bruno Henrique está liberado aí pela Conmebol para participar dos jogos das semifinais da Libertadores. Vamos também falar também sobre a renovação de contrato do Arrascaeta, que segundo o jornalista Paparazzo rubro-negro confirmou de que o Flamengo renovou o seu contrato com o meio-campista do Flamengo. Vamos também falar também sobre as dúvidas que o Flamengo tem sobre Saul, Dela Cruz e Alan também no jogo contra o Botafogo, e Eric Pulgar voltou a estar de fato relacionado ao elenco principal do Flamengo. Tudo isso e muito mais agora aqui no canal Fla Oficial 19, o canal que fala do Flamengo Nação. Antes da gente continuar com esse vídeo, eu queria que você deixasse o seu inscrito, o seu joinha. No final do vídeo você pudesse também compartilhar e comentar a notícia do Mengão. É aqui embaixo, é de graça e você não paga absolutamente nada. Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Nós vamos começar hoje falando sobre o mercado da bola e do Flamengo. Todos os sites hoje trouxeram informação muito importante, né, pela parte da manhã. Coluna do Fla, Bola VIP Brasil, crédito a esses sites que trouxeram essa informação muito importante de que o Flamengo estaria interessado no meio-campista Anderson Talisca, né? Não só o Flamengo, mas também como o Grêmio, o próprio Fluminense também estaria interessado no meio-campista, né? O jogador que, segundo aí o jornalista turco, trouxe informação de que o clube o meia, né, do Fenerbahçe da Turquia, e o clube também do Fenerbahçe está disposto aí a vender, a negociar o jogador por cerca de 8 milhões de euros. Na cotação do real vai dar em torno de 50 milhões de reais. O jogador tem 31 anos de idade e ele é avaliado no mercado da bola, né, como eu falei para vocês aí, sobre 81 milhões de reais. Na cotação atual aqui do real, no exato momento que eu estou gravando esse vídeo, dá em torno de 50 milhões de reais, né? O jogador é meio campista e atua no futebol turco pelo Fenerbahçe da Turquia. O jogador é Anderson Talisca, aí, de que o Flamengo estaria interessado nesse meio campista aí, né? Segundo os rumores, as informações aí do mercado da bola do Mengão, tá bom, nação? Então vamos ficar de olho aí nessa situação, se caso de fato seja verídica de fato aí a notícia de que o jornalista turco trouxe essa informação para nós, torcedor flamenguista, e vamos acompanhar, né, esse caso desse jogador, esse caso ele vem para o Flamengo na próxima temporada ou não, tá bom? Agora vamos falar sobre a Libertadores da América, né? O Bruno Henrique, gente, conseguiu estar liberado aí para jogar os confrontos, né, contra o Racing da Libertadores, o primeiro jogo que vai ser no Maracanã e depois o segundo jogo será na Argentina. Pois é, o jogador vai estar disposto a disputar as semifinais contra o Racing, né? Foi apenas advertido e multado por 25 mil dólares. Na cotação do real vai dar em torno de 185 mil por gestos, né, um pouco obscenos contra a torcida do Estudiantes, né? Então essa aí foi a multa que o Bruno Henrique vai ter que pagar para jogar os dois jogos decisivos do Flamengo contra o Racing da Argentina, né? O Bruno Henrique poderia até mesmo correr o risco de ser suspenso aí, né, da Conmebol aí dos jogos decisivos do Flamengo. Já pensou perder o Bruno Henrique nessa reta final aí, perder o Bruno Henrique aqui para os jogos nacionais e também os jogos internacionais seria de fato um baque muito grande para o elenco do Mengão e também para nós torcedor flamenguista, né, nação? Falando também sobre os jogadores do Flamengo, vamos falar agora aqui a situação do Eric Pulgar. O Eric Pulgar, gente, está confirmado e volta ao time, né, contra o Botafogo, né, no Engenhão. O reforço é importante para o clássico decisivo aí que o Flamengo precisa vencer para continuar com a mesma pontuação do Palmeiras, não deixar o Palmeiras abrir vantagem, e o Eric Pulgar vai vir como um reforço aí nesse jogo muito importante contra o Botafogo. Já falando de reforço, nós podemos ter 2 desfalques nesse confronto também contra, ou aliás, 3 desfalques nesse confronto contra o Botafogo. Vou falar aqui para vocês que o primeiro é o Nico Dela Cruz e o Alan, que pode ser desfalque aí. Pode ser dúvida também, né? A comissão técnica do Felipe Luiz e o próprio Felipe Luiz também vão bater cabeça aí. Por quê, gente? Porque ambos podem ficar de fora do clássico contra o Botafogo, né? Reportagem assim que o motivo é o gramado sintético do Nilton Santos. Então ficará a decisão aí se o Felipe Luiz vai escalar os jogadores, vai relacionar esses dois jogadores para o confronto contra o Botafogo. Então ficará aí para o Felipe Luiz aí decidir junto com a sua comissão técnica, né? Essas são as dúvidas se o Nico de la Cruz vai poder participar junto com o Alan também nesse jogo contra o Botafogo. Outra dúvida também, gente, que nós temos é também sobre o Saul, né, que segue com dúvida também. Por quê? Porque o jogador se recupera de uma inflamação no seu tornozelo esquerdo, né? E o Flamengo fará um novo teste de carga antes de definir aí, né, o jogo
né, contra o Botafogo. Se caso o jogador sentir dores, o jogador ficará de fora, né, nesse confronto muito importante contra o Botafogo, né? Você viu que o Saulo fez muita falta no último jogo contra o Bahia, né? O cara traz o equilíbrio dentro de campo ali, o cara traz um equilíbrio muito grande ali dentro de campo e no meio de campo do Flamengo, e acabou aí, né, que o Dela Cruz ficou de fora e pode ficar de fora também nesse confronto contra o Botafogo, mas segue também com dúvida também, né? Vamos estar acompanhando aí se caso o Saul vai conseguir jogar contra o Botafogo também, tá bom, gente? Outra informação também muito importante, gente, é novidades, é uma notícia muito boa. Segundo o jornalista Paparazzo Rubro-Negro, trouxe informação, o Flamengo renovou o contrato com o Arrascaeta e pode ser que o jogador possa vir renovar de forma automática se bater algumas metas até 2029, né? Todo mundo sabe que o sonho do Arrascaeta, já falei até isso aqui no nosso canal, que o sonho dele é se aposentar com a camisa do Flamengo, tá? Então aí o que acontece, gente, falta apenas a assinatura para oficializar aí o vínculo com o Flamengo, segundo aí trouxe a reportagem, crédito aí ao Paparazzo Rubro-Negro, que sempre traz informações também pra gente, torcedor flamenguista, atualizados, tá bom, gente? Então, segue aí, vamos estar acompanhando esse caso aí, né, dos jogadores do Flamengo, que pode ser dúvidas, que pode ser relacionados, o que não pode ser relacionados, e também acompanhar também a oficialização da assinatura do Arrascaeta como um contrato renovado aí com o Flamengo. Lembrando que o jogador vai receber 2 milhões aí de reais por mês. Então, nação, essas são as informações do Clube de Regatas do Flamengo. Gente, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar e comentar a notícia do Mengão, porque isso aqui é Flamengo.